Você me mostrou uma foto agora com uma roupa típica do Afeganistão. O Perhan Turban. Isso você ganhou deles? Você compra? Isso eu comecei a fazer várias entrevistas logo na minha chegada. Tem pra gente mostrar? A gente mostra aqui essa foto que você me mostrou aqui. Tem sim. Eu fiz inclusive, porque foi o seguinte, quando eu cheguei lá, eu fiz algumas entrevistas onde talibãs disseram que só não nos matavam, eu e o meu cinegrafista, porque eles não tinham ordem, porque senão eles nos matariam pelo simples fato de nós não sermos muçulmanos. E um rapaz que eu conheci ali localmente, que era muito inteligente, intelectualizado e que serviu como tradutor, né? Ele falava inglês muito bem, e falava também o Dari, que é o persa, e falava o pashtun, que é a língua predominante entre os talibãs, e ele me aconselhou a usar essa roupa. Deixa eu ver. Que é essa. Opa, peraí que estava aqui. Usar essa roupa que chama-se Perhan Turban, justamente porque chamaria menos atenção. Entendi. É isso daqui. Tá pegando aí, mandíbula? Mais perto? É uma roupa muito comum, usada há milênios, faz parte da cultura afegã. Uma cultura que tem muito orgulho em que pese ter sido invadida milhares de vezes. Entendeu? Alexandre o Grande invadiu. Gengis Khan invadiu. O Império Britânico invadiu. O Império Soviético, o Império Americano. Mas eles jamais foram colonizados. E eles têm muito orgulho disso. Eles nunca foram aculturados. Entendi. Eles mantêm até hoje Eles têm esse orgulho, exatamente. Então, o Talibã é apenas um dos grupos, né? A gente não pode julgar afegãos apenas pelo Talibã e não pode não pode julgar o Talibã sob uma ótica maniqueísta. Temos que saber que o Talibã, eles têm uma visão tribal do Alcorão, uma parte, essa interpretação radical da Sharia, que é a lei islâmica, ela tem um peso muito forte dos usos e costumes tribais. Entendi. E por isso que eles são tão radicais. Mas se você comparar o ISIS-K, que é uma vertente do Estado Islâmico, né, e que nasceu ali naquela região, e que hoje é o principal inimigo do Talibã, o ISIS-K é muito mais radical, porque o ISIS-K prega a formação de um grande Estado muçulmano, onde qualquer sociedade não muçulmana seja considerada inimiga. E deve ser eliminada. O Talibã já não. O Talibã já prega que um Estado islâmico dentro do território deles, entendeu? Então eles são, embora os dois sejam sunitas, tanto o ISIS-K quanto o Talibã sejam sunitas, eles têm visões bem diferentes, né, daquilo que deva ser feito. Se você comparar com o ISIS-K, o Talibã é mais moderado. E o Talibã, de moderado, não tem nada. É só ver o que eles fazem com as mulheres, cerceiam os direitos das mulheres, a interpretação radical da Sharia, cortam as mãos daqueles não muçulmanos, dos que roubam. Todo ladrão vai ter a sua mão cortada, entendeu? Quando o Talibã assume o poder, existe um fenômeno que acontece imediatamente, que é a queda de criminalidade comum. Porque pela interpretação da Sharia, pela implementação da Sharia. Entendeu? Pego roubando, corta a mão. Corta a mão. Adúltera. Pedrada? Pedrada, exatamente. Apedrejamento. Então, eles têm assim, uma visão muito radical, né? Mas é difícil a gente entender isso, né? Porque é uma coisa tão enraizada. É difícil. E esse, Rogério, é um erro muito comum de jornalistas internacionais analisar uma cultura diversa baseada mediante seus próprios valores. Não dá. É uma coisa preconceituosa e você não analisa a cultura diversa com seus próprios valores. Você precisa entender um contexto. E também temos que aprender que, embora o Talibã tem aí decisões deploráveis em termos de direitos humanos, eles também têm apelo junto à população, porque os americanos, embora tenham ficado 20 anos como invasores, 20 anos apoiando determinados governos, eles nunca trouxeram um avanço, principalmente para os setores mais pobres da população. Nos setores mais pobres são os setores rurais. Nesses setores, o Talibã sempre teve um apelo. As pessoas sempre sonharam em ter o seu primeiro Kalashnikov, o fuzil de fabricação russa, né? Então, por quê? Porque os americanos melhoraram muito para as populações mais abastadas. As populações mais intelectualizadas sempre tiveram grandes benefícios, mas os americanos apoiaram muito os governos corruptos, principalmente na construção civil.
gastou-se milhões e milhões na construção civil e com muito dinheiro sendo desviado, com os americanos apoiando governos corruptos simplesmente porque eram inimigos do Talibã. Entendi. Então, o Talibã consegue voltar ao poder, ele nunca foi exterminado pelos americanos também, porque a invasão americana sempre foi um grande erro, foi o Vietnã do terceiro milênio, né? Então a gente tem que analisar nesse contexto que não seja um contexto maniqueísta. Total. Porque tem muita gente que tem uma tendência em analisar decisões, tradições, por uma vertente maniqueísta. Quem é o inimigo, quem é o herói, não é assim. A vida não se resume a herói contra bandido. Mas existem interesses econômicos, estamos falando de uma região onde o minério é muito importante, o minério do terceiro milênio, o minério que vai ser usado pela indústria de informática é abundante dentro do Afeganistão. O Talibã jamais deixou de existir porque eles sempre se alimentaram com o dinheiro das plantações de papoula, né, que é a matéria-prima do ópio e da heroína. Embora o islamismo condene o uso de drogas, né, suas contradições, mas eles sempre precisaram se capitalizar através do dinheiro das drogas. Enfim, são essas questões que precisam ser analisadas com a devida profundidade, sempre sabendo-se que não se trata de uma história de mocinho contra bandido. Exatamente. Todo mundo tem interesse ali. As principais potências, os russos, os chineses, os paquistaneses, os americanos, todos têm interesses. E a maioria desses interesses não são exatamente nobres.